que o espaço físico, desses animais de laboratório seja, na nossa maneira de ver, adequado, usando como régua esses critérios que você coloca, ok, é um critério, né? Tem, como você disse, casa, cama, e comida e roupa lavada, está tudo em ordem, então eu consigo manter um certo grau de homeostasia. Tá bom, né? Mas eu vejo que se nesse aspecto as coisas estão bem, então ele está harmonizado, quando ele deixa esse ambiente e vai agora para, digamos, o campo, né? E aí o campo é o laboratório onde ele vai ser manipulado, manuseado, a pedra de toque está aí. Que ainda que eu esteja num ambiente saudável, com 500 metros quadrados, com ar-condicionado, com boa bebida, boa comida, se me derem um beliscão, eu vou sentir dor. Independente de eu estar num ambiente perfeito. Então, esse é um ponto importante. Quer dizer, esta é a ideia da percepção. Quer dizer, eu tenho que estar num lugar de excelência? Sim, mas eu também vou sentir. Eu posso não ter a consciência no âmbito que nós a conhecemos, mas, naturalmente, se nós olharmos para um animal dentro da sua caixa, dentro da sua gaiola, nós vamos entender que ele tem determinadas preferências. Perfeito. Se ele tem determinadas preferências, é porque existe algo que nós chamamos de interesse. Do ponto de vista da ciência de animais de laboratório, do bioterismo, o melhor possível, mas de tal forma, quando esse organismo sai e vai ser utilizado para uma experimentação, ainda que ele tenha sido gerado apenas e tão somente para isso, ele não deixa de ser um organismo. E como ele não deixa de ser um organismo, ele tem todo o aparato que nos cabe compreender. E por que nós queremos compreender? Para poder dar o melhor para eles e para nós. Portanto, nesse momento, os contextos biológicos são similares. Se eu sinto dor, ele vai sentir. Se eu sinto desafeto, ele vai sentir. Senão, não haveria necessidade de usá-los como modelos. Né? Então, é mais ou menos por aí que eu imagino. Como você usou esse lado humano e esse lado, né, animal, a investigação, os projetos de pesquisa, né, baseados desse lado dos animais, porque hoje a gente tem uma legislação, mas é uma legislação que você inclusive participou, né? Eu acho ela muito interessante em muitos pontos. Ela te dá abrangência, por exemplo, de você testar qual a melhor forma de piso do animal. Ela não baixa aquilo e tem que ser aquilo. E aí parte de nós realmente esse interesse de saber, e aí, para terminar, para mim, a minha percepção humana, bem simplista, e como jovem, agora eu me coloco como jovem, né, para poder errar, né? Acho que precisamos aprender a ouvir o animal. Criar métodos de ouvir o animal, de ouvir a preferência do animal. Quero colocar um pouco de pimenta aí nessa conversa, que sempre vem discussões bem interessantes, né? O MPCAL, né, é um curso singular, aí, pela característica da Fiocruz, né, como nasceu este curso, né, nasceu no Centro de Criação de Animais, né, e tudo mais. Agora, uma questão que eu queria ouvir uma opinião do Botan é no sentido assim, no sentido da CAL se desenvolver, no sentido da CAL cada vez mais ocupar lugares nas diversas instituições. Na visão dele, qual que seria a área de conhecimento que teria mais condição
mais afinidade de abarcar essa discussão que envolve caos. Seria, na visão dele, mais para o lado da farmacologia, mais para o lado da zootecnia, ou da medicina veterinária, ou da biotecnologia, da aquicultura, o peixe daí cada vez mais sendo uma tendência, né? Eu queria ouvir uma opinião do Votan no sentido assim, caminhos estratégicos para a Cal. O que ele poderia discorrer sobre isso, assim, para a gente poder debater esse assunto, até mais profundamente, numa outra oportunidade. Muito obrigado. Bom, eu não sei se eu vou saber responder, mas uma coisa, assim, eu vou tentar colocar duas áreas, né? Eu colocaria em ciências humanas sem nenhum tipo de, assim, de constrangimento, Preconceito, né? porque é uma discussão em que as ciências humanas devem participar de uma maneira intensa, porque nós estamos lidando com vidas. Então, esse é um lado, né? Do ponto de vista mais, assim, vamos dizer, pragmático, dizer, vamos aos resultados para que ela possa se expandir, eu entendo que ela deva ser colocada dentro de qualquer curso de graduação que tenha a área biomédica, né? Qualquer curso. Se nós temos, hoje em dia, instituições que têm suas disciplinas básicas para os cursos profissionalizantes, em algum momento, ainda que não existam as, as aulas práticas, isso é uma outra discussão, se nós tivermos uma forma de dar a graduação e talvez até anterior à graduação, né? Naquilo que na minha época era primário, ginásio, colégio, hoje já temos outras denominações que eu não entendo muito bem, mas quanto mais nós tivermos a compreensão do trabalho científico, mais facilmente ele será compreendido na sua totalidade, né? Então, nós estamos aqui hoje fazendo o que nós fazemos, né? Eu estou vendo 5 pessoas de uma forma colorida, falando, ouvindo. Isso tudo é fruto do conhecimento científico, né? A gente não tem muito bem isso conscientemente trabalhado, né? A gente vai vendo as coisas e a tecnologia, a ciência está em tudo que nós fazemos. Agora, o quanto que isso está incorporado em cada um de nós, eu não sei. O quanto que isso está incorporado nos jovens que estão sendo alfabetizados, eu também não sei. Então, esse é um processo longo de educativo. O melhor do mundo seria aquele em que nós não precisássemos considerar onde que a CAL vai entrar. Não, a CAL vai entrar dentro da formação de cada criança, de cada jovem, porque ela vai entender que existe um universo chamado método científico, e o método científico existe também abarcado nele um conjunto de ações, entre elas a utilização dos animais, mas não é assim que se faz de qualquer jeito, existe todo um outro, como eu sempre digo nas minhas aulas, quando eu posso falar, que a ciência de animais de laboratório é um mundo paralelo. Quer dizer, é um universo que quem quiser passar a vida estudando a ciência de animais de laboratório pode passar. Assim como estuda fisiologia, farmacologia, imunologia, pode fazer uso da ciência de animais de laboratório. Então, ela é mais um lado, né? É mais uma área de atuação. Então, ela precisa ser... Quem sabe a gente chega um dia que pergunte a um jovem, escuta, o que você quer ser, médico, dentista? Não, eu quero ser um cientista de animais de laboratório. Quer dizer, por que as pessoas querem ser médicos, dentistas, advogados, biólogos? Porque isso faz parte do universo de vida deles, né? E só existem médicos, só existem advogados, biólogos, porque tem ciência atrás de uma parte dessa ciência feita com a utilização da CAL, né? Então, acho que é um caminho longo, mas eu, se tivesse que escolher, eu diria, vamos para as ciências humanas, porque ainda enquanto houver essa percepção, ainda que a gente não consiga ter a compreensão plena das coisas que norteiam a vida deles,
Se eu tiver isso constantemente sendo colocado em mim, eu vou ter mais cuidado com tudo. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, tá? E deixou novas reflexões aí. Você vê que Oh, não foi a sua opinião não foi uma das favoritas, digamos assim, a princípio, né? E dá muito pano para manga, muita discussão sobre isso. Obrigado. Então, primeiro agradecer, né, porque foi muito rico, uma discussão muito rica, e a gente começa a pensar uma série de coisas, né? Eu acho muito interessante quando ele fala das ciências humanas, fazendo essa relação, é muito, muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Então, assim, eu acho que essas discussões são interessantes, elas devem continuar, que eu acho que é um crescimento para todos nós, sabe? Eu acho que é aquilo que você falou, a gente fica aqui pensando exatamente, cada um com as suas colocações, e cada um aqui fazendo a cabeça pensar, né? Várias ideias, e várias colocações, e várias reorganizar os pensamentos, né? Eu acho que isso faz parte da humanidade, né? A gente realmente aceitar as considerações, pensar sobre tudo, fazer uma reflexão sobre tudo, e quem sabe a gente consegue dar um passo maior numa direção melhor da tal. Então, assim, eu gostei muito. Professor, eu adorei. Gostei muito. que Muito bom. bom. E, assim, particularmente, alguém da farmacologia fazer este tipo de posicionamento, ter esse tipo de posicionamento, me deixa muito feliz. Porque, de modo geral, sou pessoa muito técnica, muito pensando, deu certo o experimento, não deu certo o experimento, tem que fazer o experimento, funcionou, não funcionou, vamos fazer de novo, repete ali, faz bloqueio aqui, gatilho Tinha ali. DL50, né, Inês? Ainda, você trabalhava com E, DL50 ainda, né? exatamente. Então, assim, eu fico muito feliz em ver alguém da farmacologia tendo esse tipo de posicionamento, sabe? Eu acho que é um crescimento muito grande em direção ao bem-estar animal. Eu acho que, independente desse tema controverso que é a ciência de animais em laboratório, né, o bem-estar tem que estar acima de qualquer coisa. E eu acho que não é só animal em laboratório, é animal. O bem-estar para todos os animais, incluindo a gente, né, que a gente se exclui do mundo animal, a gente esquece desse detalhe. Isso é um detalhe, a gente se exclui. Né? A gente, quando fala dos animais, a gente é o quê? Né? Pedra? Então, é complicado. Então, A alguns nossa falam, não é percepção é influenciada também pelo nosso bem-estar, né? também, também. Eu escutei recentemente que ninguém assim, não, eu posso porque eu penso, eu sou superior porque eu penso, tenho capacidade de raciocínio, então eu posso utilizar os animais. Eu falei, você é decalque, né? Vamos voltar lá, fazer todas essas barbaridades, teoria mecanicista. Aí parou de falar. Né? Porque, assim, é legal, porque a gente vai discutir. E o bacana é a gente parar para pensar uma coisa que eu me lembro, quando eu fui fazer o curso de mestrado, de crítica zero, né? Eu tinha aula de filosofia. Filosofia não, não. Filosofia. Então, é mesmo filosofia de ciências, aqui, e filosofia. Eu falei, gente, o que eu vou fazer de filosofia? Dentro de patologia química? Ah, reclamando, né? Isso eu não vejo reclamando. Gente, eu não dar aula de então, aquele que tem os processos, muito tempo, todo dele. Isso foi muito interessante. Uma coisa que a gente não considera a filosofia. A gente tem a filosofia como, sabe, a antropologia, a gente não considera as ciências humanas, né? Então, eu vejo com um outro olhar sobre isso, até que eu sou historiador, né?
a gente começa a ver a sociologia, a ver a filosofia, e a gente começa a escutar pessoas inteligentes que têm uma percepção do mundo diferente, né? E eu fico muito encantada. Por isso que o Gabriel brincou, né, que eu gosto da filosofia. Então, mas Nós gostamos, nós é gostamos. eu tinha ele no aeroporto de São Paulo, quando eu encontrei com ele, eu falei assim, me desculpa, eu vou tirar uma foto, uma foto com o coração. Então, assim, eu fiquei muito feliz desse tema ter sido abordado, acho bem bacana mesmo, eu acho que a gente abre caminhos, eu acho que cada vez que a gente abre caminhos, que a gente abre pensamento, é sempre uma forma de todo mundo crescer. Obrigada, professor. Obrigada, Gabriel. Obrigada. Muito obrigada por você. Vamos repetir, né? Botan, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer bastante, né? Acho que foi uma experiência, Não, como eu costumo. não, não, a gente não vai largar você assim, não, A Botan. gente não vai Não, largar, não. não, não, larga você assim, não. É mais pela colocação da Inês, você quer falar alguma Não, coisa? eu assino embaixo. Acho que a ideia da filosofia ela é essencial. A gente não consegue tocar a vida sem fazer esse tipo de reflexão. E do contexto, então, da ciência dos animais de laboratório é essencial. É uma coisa que a gente deve, eu pelo menos, procuro enxergar sempre com duas vias. A via, vamos chamar assim, mais técnica do conhecimento das, das necessidades, dos equipamentos, e, enfim, de como dar a melhor forma de ter casa, cama e comida, como o Gabriel coloca, é uma imagem bem interessante essa, mas, paralelamente, a ideia de que quem vai habitar esta casa é um organismo, é um ser, isso para mim não pode ser perdido. E como é um ser, e como é um organismo que divide espaços na Sui generis, natureza, peculiar, único, né? não é? Deixando claro isso. Não é minha interpretação falar que deixando que é cada um único. E é isso que a gente Isso, confunde às vezes. Acha que é, quando a gente fala camundongo, vem à nossa cabeça um lote de camundongo e como se fosse um. Mas é uhum, porque talvez eles, na natureza, se preservem melhor assim. E o nosso é, inconsciente seja percebido assim. Mas quando eu isso. falo, é unificar realmente o indivíduo de um inseto Uhum. um gorila. Então, Esse é um ponto que nos distingue, né? Eu ouvi alguns professores falando umas coisas bem interessantes que talvez dê algum tipo de liga, né? Um passarinho só vai comer alpiste, né? Um gato, por mais que ele esteja com fome, ele não vai comer alpiste. Um passarinho, por mais que ele tenha fome, provavelmente ele não vai comer não vai tomar leite. A gente não, né? A gente é capaz de pegar esse alpiste, fazer um macerado e comer. E talvez isso tenha algum significado que talvez passe pelo que o Gabriel falou, que é a elaboração, né? E que nós chamamos de consciência de estar, né? Estou com fome, estou com medo, estou com frio, e no caso, se eu estou com fome e só tem alpiste, eu vou comer alpiste. Os gato provavelmente não vai comer, ele vai passar fome. Então aí a gente encontra algumas distinções, mas ainda que sejam distinções, são distinções que talvez nos façam melhor para a nossa convivência. Isso não tem nenhuma relação com o universo dos demais animais. Eles podem olhar para a gente e falar: nossa, esse cara está comendo alpiste. Eu prefiro, passa fome, para mim não é nenhum problema. Eu tenho um sistema aqui que evolutivamente me permite, né? Se a gente pudesse traçar uma conversa, né? Eles até poderiam dizer: tá vendo só, esses humanos são tão frágeis que não aguentam ficar 12 horas sem comer, que já vão lá comer alpiste. A gente não, né? verdade. Então,
tem os dois lados, né? Tem os dois lados, né? Então são, né, como o Jung diria, razões e emoções, né? Márcio, sua colocação. Eu gostaria de agradecer demais o Votan, porque eu tinha até escrito aqui mais uma pergunta que ele acabou respondendo de novo. Ele tem uma elegância para falar que é absurda, é muito bacana, ele não perde o raciocínio e acaba respondendo tudo que a gente está imaginando aqui. Parabéns, de verdade. Uma colocação que eu até deixei aqui registrada, né? A pergunta, aliás, foi assim, como trazer esse tema, né, para o cotidiano, né, nas pesquisas para os estudantes. E aí ele colocou como ciências humanas uma ferramenta, né? Achei muito legal. E pensando nessa nossa proposta que a gente está conversando, eu fico pensando, hoje tudo a gente usa tecnologia. Então, se eu tenho uma dúvida, eu uso o Google. Eu vou procurar alguma fonte que me responda aquela pergunta. E aí eu estou pensando aqui, a gente tendo esse canal no YouTube, né, seria uma ótima ferramenta para quem procura esse tipo de resposta, né? Então, essa linguagem de maneira clara, através de debate, de tantos assuntos pertinentes assim, vai ser fundamental e vai também tornar mais rico esse cotidiano, né, de informações e vai trazer uma leveza e um entendimento do porquê nosso trabalho é tão importante, né? Que a gente pode trabalhar usando os animais. Por que que a gente usa os animais ainda? É uma pergunta legal. Por que ainda usamos os animais? É. Existe uma relação, por exemplo, de eu usar o animal de laboratório para eu ter saúde para o meu pet, que é uma coisa que as pessoas não vão querer de ter, eles vão querer ter pet sempre, né? É uma coisa que faz parte, é um membro da família. E Então, por que movimenta que os animais de bilhões laboratório de reais. é isso? Então, é um mundo que a gente pode ter aí de respostas que vai ter esse entrosamento e, de repente, essa reflexão e essa aceitação e o devido valor do nosso trabalho. Poder participar de uma conversa como essa é simplesmente fascinante para mim, porque eu nunca tive nenhuma pretensão. Nunca tive nenhuma pretensão. Tudo isso foi absolutamente ao acaso. Eu queria porque eu queria por mim, né? Gostava, achava bacana. E saber que depois de 20 anos eu posso sentar e conversar e aprender coisas, né, dessa linha, para mim é um presente, né? Acho que é o melhor presente de Natal que eu podia ter, Poxa. fazer esse tipo de conversa. E é a primeira vez mesmo que eu faço isso. Tive muita experiência de dar as aulas, de falar em seminários, quando eram compatíveis e tal, mas expor assim a maneira como eu vejo, como eu penso, nunca foi possível. Então vocês me propiciaram algo que talvez vocês não tenham a dimensão do que seja. Eu só quero agradecer. Nossa. E do ponto de vista mais geral, para esse trabalho que vocês fazem é fascinante. Acho que é um encadeamento de pensamentos que vão, sim, em algum momento, surtir efeito. De todos para todos é algo que tem uma força que é inigualável, né? E todos para todos, se a gente for falar isso mentalmente ou bem baixinho, de todos para todos, uau, olha que força que tem isso. Então, parabéns e sou grato, né? E que vocês tenham um sucesso absurdamente enorme com todo esse caminhar. Muito obrigado, Botan. Inês, últimas colocações. Então, eu só tenho a agradecer pela, pela oportunidade, que eu quero que se repita. Eu acho que é uma discussão fora daquele contexto que a gente conhece da tal, né, do mais técnico, né, a gente vendo esse outro lado mais humanístico da tal, dessa discussão, mas com esse outro olhar, né, eu acho que é muito legal. Acho uma coisa, que traz uma grandeza
nesse assunto, né? Porque não é simplesmente você é contra, a favor, porque usa, é você discutir exatamente isso, é você ter uma outra percepção, é você olhar para os nuances da questão. Então, assim, eu acho que é muito legal fazer isso pensar. Eu só consigo me lembrar agora do dilema do... Ai, meu Deus, eu vou esquecer de novo o nome do livro. Você já falou, né? Ai, eu sempre esqueço. Darwin. Não, o dilema de Darwin. Que o Darwin, ele, depois que ele conseguiu demonstrar a nossa proximidade com os animais, isso tornou justificável a utilização dos animais, porque e, ao mesmo tempo, tornou injustificável porque nós somos próximos. Então, eu vou só trazer para a gente terminar aqui, que eu acho fantástico, quando você começa a discutir exatamente a proximidade, né, que nós temos, né, entre os animais, de uma certa forma justifica a experimentação e, por outra, não justifica a experimentação pela proximidade. E aí a gente pode depois pensar em outras discussões. Até agradecer e parabéns, o Henrique é meu aluno do Militar, da academia. Tá difícil, tá picotando, Inês, eu não estou conseguindo te ouvir. O Henrique aqui está muito bom. O Henrique é meu aluno do Vocês ouviram? Eu vi que ela falou que eu sou aluno dela. Isso. Sonho dela? Não, aluno dele. Ela é minha orientadora, né? Eu sou aluno da Inês. Entendi. Entendeu? Estou pensando em mudar teu projeto, amigo. Estou pensando em fazer uma coisa mais... Então, mais Está picotando um pouco, professora. Alguns detalhes do que você está falando, a gente não está conseguindo entender. com máscara também, pior ainda, né? Está chovendo muito aqui na Fiocruz. Ah! Está horrível aqui. A Alexandra está ruim também, mas está tudo ruim. Mas, Agora melhorou. Melhorou? Então, essa é a estabilidade. Então, eu estou te pensando em mudar o seu projeto, viu, Henrique? Porra! Como tem um monte de gente no projeto, se mudar, muda para todo mundo também, vamos que vamos, né? A gente pode fazer um capítulo sobre isso, introdutório. Claro, poxa, seria... A gente pode fazer Como levantar essa bola? Eu acho que tá bom. Ó, um prefácio do Votan seria muito bom. Muito bom. Porque a gente vai fazer um livro, professor. Então, a gente vai fazer um livro e aí a gente tem uma série de colaboradores e aí eu vou comentando para a gente fazer dentro Uau! Vamos começar. do histórico e da legislação da CAU, a gente colocar umas questões que a gente não precisa responder, mas a gente traz a questão, a gente levanta o debate. Antes de você entrar na própria experimentação, né? Porque a gente vai falar de experimentação. Eu acho bem interessante. Vai ser legal. Eu não sei se é correto dizer, mas eu digo que antes da gente de ter a ética da experimentação animal, a gente tem que ter uma atitude ética. E, para mim, a atitude ética é a reflexão. Porque se você faz reflexão previamente, então dificilmente você vai para o ato, né? Então, no fundo, a ética você avalia depois das coisas feitas, né? Ah, isso foi ético, isso não foi ético. Então, se a gente tem uma atitude ética, a gente já faz, opa, né? Vou antes fazer uma reflexão. Isso me lembra o Kant, né? É que eu sou kantiniano, eu adoro o Kant, né? Do imperativo categórico. Você é ético porque você é ético. Não é porque alguém diz para você que você tem que ser. Então, eu digo que eu sou kantiniana por conta disso. Quando você pensa ética, quando você vive a ética, porque você é ético, aí as coisas elas tomam um sentido, você age de uma outra forma, né? Então, eu não estou dizendo que eu seja
Então, ética nesse sentido. Eu gosto muito do Kant porque ele traz esse pensamento da ética, ela tem que estar introjetada no indivíduo. Ele não tem que ficar pensando se ele, estou sendo ético, não, ele é ético. É uma questão de introjetar o que é ser ético. Isso que eu gosto muito de Kant. Fazer filosofia agora. Nada, tá ótimo. Henrique, Eu só queria fazer um comentário, assim, eu gosto de fazer uns comentários meio apimentados. O Botani humildemente fala que não tem educação formal em Cal, mas ele está se mostrando um doutor honoris causa em Cal, né? Porque ele é um cara que ui, ama a quase que coisa, eu né? achei que você ia falar doutor honoris causa. Ai, quase, fiquei com medo da piada infame agora. Não, com certeza, vou estar. Márcio, suas colocações finais para o Botan. Eu só tenho a agradecer. Eu estou impressionado com a riqueza da conversa aqui, de todos os temas que foram colocados. Infelizmente, eu não escutei muito bem o que a Maria Inês falou, mas só de ver que está surtindo, né, tantos efeitos positivos, de repente novas ideias, novos projetos, e que as pessoas vão crescer com isso, as pessoas que são muito queridas para mim aqui, de todo o nosso grupo do MPK, os professores. Então isso já me traz muita felicidade, muito conforto, e saber que também esse projeto está em boas mãos, né? Que de uma certa forma vai beneficiar não só quem está envolvido no projeto, mas de maneira geral também em toda a pesquisa com animais de laboratório, né? Então, só agradecer mesmo pela oportunidade de participar e parabenizar todo mundo de coração mesmo. Obrigado, obrigado, Márcio. Botan, eu vou fazer aqui minha despedida. Você ter falado que foi um presente de final de ano me emocionou, sabe? Porque, bom, deixa pra lá. Percepções humanas. Foi muito bom. Eu, particularmente, falando por mim, só tenho agradecimentos e milhões de perguntas